mudar de lado fica um pouco difícil para quem está lá, né, agora. É melhor quando está aqui que todo mundo vê, né? Não, tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá. Então, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, vamos continuar se mantendo aí nessa conexão com o campo de energia, sem perder. Pode ser um pouquinho mais alto por enquanto, depois a gente baixa. Só até o pessoal entrar. Respiração circular. Totalmente pela boca agora. Grande campo de consciência expandida. Correndo energia, que esse grande campo de energia, de consciência aplicada, possa chegar verdadeiramente a todos vocês que estão nesse momento em sincronicidade, se conectando aqui com esse grupo de pessoas que se reuniram para um processo de morte e renascimento, morte, dissolução das ilusões, nessa grande lua cheia de Escorpião, que representa muito esse sábado de aleluia, e toda a trajetória de nosso Mestre Maior, Mestre Jesus, que após 40 dias de meditação silenciosa no deserto, totalmente comprometido com o seu processo, com a sua verdade, retorna no domingo de Ramos, e é recebido com Ramos, preparado para trazer para o mundo as informações, as vibrações, o campo de consciência e a verdade. Somente os corajosos, os buscadores da luz, que verdadeiramente estão conscientes da importância do processo da transmissão e do momento da transformação, do despertar da humanidade, são capazes de sustentar coragem para a transformação, coragem para a clareza, coragem para a consciência, coragem para a ação na consciência. Porque consciência sem ação não é consciência. Sejam todos bem-vindos, trabalhadores da luz, guerreiros da luz e buscadores da luz, que compreendem de forma inconsciente a importância do seu processo de transformação para o impacto da mudança no mundo. Todos aqueles que estão trilhando o caminho de trazer o nível de consciência até as células, os átomos do seu ser, para que essa verdade se dê em vibração e não em falas, somente em palavras, desprovidas de significado real. Que chega
dúvida nenhuma, é energia. E a energia conta, a energia revela, a energia atrai e repulsa na medida que a minha verdade está sendo aplicada e coerente com a fala, com a vibração e com a ação. Esse nível de consciência, esse lugar que a gente só atinge através da sabedoria do coração, ele precisa existir no processo da não-mente. Eu tenho recebido muitas mensagens de vocês com várias sugestões de abordagem das lives, e uma em especial que tocou bastante essa semana, que é algo que eu pouco falei nas redes sociais, mas que está relacionado com a homossexualidade e que está diretamente relacionado com a consciência da energia do amor e com a capacidade de se seguir, de se ouvir a sabedoria do coração. Esse é um tema confuso, pouco abordado de forma clara e lúcida por todas as vertentes de religiões. A gente busca o entendimento pela mente. Nunca tivemos tantos seres disponíveis para a experiência do amor no planeta. Portanto, também nunca tivemos tantos homossexuais no planeta. A capacidade de você se despir dos condicionamentos sociais, das regras, para a experiência do amor, ela pede um nível de vibração desses seres altíssimo, assim, alinhado com a consciência, com a verdade, com a coragem. Todo buscador da luz que se propuser a compreender verdadeiramente a mente vai precisar desse nível de coragem, de entrega, de sabedoria alinhada com o coração. A homossexualidade, ela pode se dar por vários motivos, mas sempre exige que esses seres tenham muita coragem e determinação para quebrar o velho, a velha forma do vibrar. Eu posso sentir que eu preciso experienciar o preconceito, porque eu posso já ter transitado em vidas anteriores no preconceito, portanto na mente, portanto no julgamento. Preconceito está totalmente alinhado com mente e com julgamento. É uma energia de baixa vibração. Eu, como um espírito que escolho a experiência da terceira dimensão para evoluir, posso escolher a condição da homossexualidade para poder liberar toda e qualquer distorção que eu já possa ter criado em relação ao julgamento, para poder realmente ter essa força de consciência para o meu processo de evolução. Não existindo certo e errado, nem bom e ruim, porque nenhuma condição criada pelo homem é uma condição verdadeira. E se nós continuarmos vibrando nos condicionamentos, sejam eles religiosos ou políticos, que impeçam
a nossa abertura total e completa para a experiência do amor, estaremos escolhendo Kali Yuga e Sansara, nesses padrões de repetição, de ciclos repetitivos mentais que te conectam às experiências dolorosas para a alma. Nenhum ser humano que estiver em julgamento, em crítica, experienciando a sua vida através da consciência, das energias mentais, podemos dizer que é mais compatível com inconsciência, ilusão, nenhum ser humano nessa vibração vai sentir sua alma livre para a experiência verdadeira do amor. Se a gente fala de mente, a energia que está diretamente ligada à sabedoria e à inteligência superior é a energia do coração. E ela é a única que é capaz de dissolver a ignorância da mente. Nada mais é do que, nada mais são do que várias energias que desqualificaram dessa fonte que é a energia do amor. É muito interessante a gente dizer que uma pessoa que escolhe a experiência da homossexualidade, ela escolheu a experiência verdadeira do amor. Ela pode ter uma preferência sexual, assim como toda a humanidade tem. Isso é uma grande questão. Todas as doenças dos homossexuais ou dos heterossexuais têm como base a sexualidade em algum nível, a não compreensão da sexualidade, a culpa e o acorrentamento que as religiões dão para todos os segmentos de experiência que a gente possa ter no nível sexual. Mas lembrando que o nosso corpo está totalmente alinhado com uma inteligência inata, e ele sabe qual que tem que ser a nossa experiência. Então, canalmente, a gente também tem que ter condições de ouvir o corpo. E é muito interessante colocar aqui para os estudiosos também do kardecismo que existem vários relatos canalizados por grandes médiuns de que os mundos elevados, de que os planetas superiores, eles também têm trocas energéticas que são compatíveis com aquilo que a gente entende de sexualidade aqui, mas a sexualidade aqui está no nível físico, lá está no nível vibracional, e o que é mais curioso de se ver é que eles se amam em grupos, né? O que é mais curioso de se observar é que às vezes tem um homem ainda se identificando dentro desse psiquismo, porque o espírito não tem sexo, com 3 mulheres, e na verdade existe uma troca muito bonita e verdadeira no nível de amor, porque o que conta é essa energia, e essa energia ela é muito maior, ela te atrai para uma experiência que pode ser muito sutil, que pode ser muito pura, independente do sexo que a pessoa tenha, sendo que o sexo é algo ilusório quando a gente pensa em espírito. Já fomos homens, já fomos mulheres, já transitamos numa experiência mais forte da energia feminina, da energia masculina. Isso não é uma condição para o sexo que você está vivendo. É muito importante esclarecer isso no momento que a gente está, né? Porque é muito confuso para as pessoas. A cura nesse nível das fantasias sexuais também, nos relacionamentos amorosos. Essa necessidade desse contato
importante do que a experiência espiritual é deixar de compreender a importância de você estar encarnado aqui. O sexo não é menos importante que samadhi. O sexo é a experiência de samadhi no corpo físico. É a experiência do seu estado de consciência também no físico. E como nós estamos vivendo uma experiência física, nós não podemos negar o nosso físico, o potencial do físico, o potencial da beleza, da saúde, do prazer no corpo físico. Então, todas as diretrizes que negam o sexo como uma forma, como um caminho para a expansão da consciência e para a iluminação, estão vibrando na distorção do medo, da punição e da culpa. Não existe sair da mente se a gente não dissolver medo, punição e culpa. Essa tríade ilusória da terceira dimensão que acorrenta e prende os seres humanos aos condicionamentos sociais. Adentrar esse lugar de verdade é para poucos corajosos, porque a gente fala muito de condicionamento social, mas pouquíssimos seres são capazes de verdadeiramente quebrar com os condicionamentos sociais e trazer a nova consciência para o planeta a partir de atos e ações. Então, profundo respeito a todos aqueles que escolhem uma experiência que auxilia muito o despertar da humanidade, seja qualquer experiência, seja a experiência do autismo, seja a experiência, que também é um tema que está sendo muito solicitado, porque nunca existiu tantos seres autistas, né, no planeta, tantos seres dispostos a quebrar realmente com todo o sistema, e isso faz necessário. Se a gente pensa em sistema, a gente tem macrosistemas que estão conectados com esses relacionamentos que a gente tem no nível político, familiar e de vida, e a gente tem os microsistemas que estão relacionados com esse funcionamento todo dos nossos pensamentos e das nossas condições. Isso está muito ligado com mente, macromente e micromente. Quando a gente busca o caminho do despertar, nós precisamos alinhar todos os nossos níveis na mesma frequência. Então a minha fala e a minha ação, ela tem que ser totalmente compatível. Totalmente compatível é ter coragem de assumir aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer experienciar. Seja no nível sexual, não tem problema nenhum, é uma experiência também que a gente traz. Seja no nível dos relacionamentos livres, onde a gente permite que o outro experiencie e possa viver a experiência dele com a experiência do outro, né? Quebrando completamente essas energias de como tem que ser, qual o formato ideal para Deus, para o divino, de um relacionamento. O formato ideal para Deus e para o divino de um relacionamento é troca amorosa. Níveis elevados de consciência, não julgamento, não critério, né? Porque eu tenho dito que para a experiência do amor você tem que estar totalmente vulnerável, porque se entrar a energia do controle, o amor ele já desqualificou completamente. Se você diz para o outro que ele tem que agir de uma determinada forma, isso já é violência, e violência é totalmente incompatível com o amor. Então, para os seres que estão dispostos mesmo, os trabalhadores da luz, aqueles que vieram e que acreditam que vieram fazer a transformação para trazer a nova consciência do planeta, é importante que a gente alinhe a nossa ação com a nossa vibração e tenha coragem de assumir aquilo que existe dentro de nós. Vocês estão compreendendo isso? Para a gente experienciar o amor verdadeiro, a gente tem que estar na
nesse entendimento de não mente. E a gente traz aí todas essas condições que a gente ouve falar para os relacionamentos. E a nossa maior experiência aqui em Gaia são os relacionamentos. Como é que a gente exercita e enxerga, né, as energias que existem em nós e percebe os pensamentos e condições que não dentro dos relacionamentos. Então a forma como eu me relaciono revela muito aonde eu estou preso nesse nível de inconsciência. E aí eu trago condições. Eu trago muitas condições. Quais são essas condições que a gente traz? Lembrando que toda condição te impede de viver o amor puro. Então, quais são as condições que eu trago para o relacionar, de relacionar? Então, se eu sou uma pessoa muito julgadora, é impossível, incompatível a experiência do amor. Incompatível. Não se iluda porque você não está no amor puro. O julgamento, ele já te bloqueia de forma grosseira para a experiência do amor. Então eu tenho dito que não adianta a gente pegar e ficar só meditando e observando a mente se a gente não tiver uma ação. Porque a meditação, ela serve para a gente enxergar claramente. E depois a gente precisa trazer uma ação. E essa ação tem que ser a aplicação daquilo que eu consegui perceber das minhas limitações numa prática, num exercício no mundo. Assim como o exercício da meditação é necessário, o exercício da ação no mundo é muito mais necessário ainda. Porque é a hora que a gente consegue integrar esse entendimento. A meditação, ela te traz um lapso de consciência, um sopro, milésimos de segundo de uma informação das vibrações. Um olhar de não distração para aquilo que eu estou vibrando. Porém, o mundo é a prática. É trazer dos níveis mais elevados do meu ser de consciência para o meu nível mais denso. E lembrem, não é porque o corpo é denso que ele é menos importante do que o espírito, do que os meus corpos energéticos, porque o espírito está dentro do corpo. A consciência dos níveis mais elevados do meu ser estão no corpo. E a gente tem que ter um profundo respeito pelo corpo, profundo amor pelo corpo e não negação. Se eu direciono toda a minha energia só para a compreensão e nego o corpo, eu estou totalmente desconecto, o que significa iluminação. Iluminação é a expansão de consciência em todos os níveis do meu ser, os 352 corpos que representam o meu ser. Se eu não consigo integrar isso no corpo físico, eu não tenho consciência integrada. Consciência integrada tem que descer do físico. E como é que eu trago consciência para o físico? A partir de ações que estão condizendo com o que o meu corpo também está me dizendo. Eu preciso saber ouvir o meu corpo. Eu preciso saber entender o meu corpo. Porque existe uma sabedoria inata. Está muito complexo, gente. Está difícil, tá dando? Só que toda vez que eu uso o corpo com o intuito de manipular, com o intuito de ter algum ganho no meu corpo, eu perco a consciência. Então toda vez que eu quero ser bonito,
para ter poder, para seduzir, para conseguir algo, eu perco a consciência. Então esse limiar, o entendimento do belo no nível mais puro, ele precisa ser baixado para a sabedoria do nosso corpo. Claro que a gente pode ser lindo e deve ser lindo, deve buscar essa beleza e essa harmonia, mas não com a intenção de manipular o outro, não é com a intenção de criar um poder sobre o outro, não com o propósito, com a motivação de ser melhor do que o outro e não ser pior do que alguém. A nossa aparência física, ela tem que estar o mais harmônico possível, e nós precisamos atingir o potencial máximo do nosso corpo físico também. A gente busca o potencial máximo da nossa consciência, né? Então nada de errado com isso. A questão é como eu uso e por que eu uso o meu corpo, né? Como eu estou em consciência no ato sexual. Será que eu entendo o meu corpo como um templo? Eu entendo as trocas energéticas como uma troca no nível de consciência, de acoplamento desses campos vibracionais que integram? Ou eu uso o sexo porque eu quero algum ganho, como a maioria da humanidade hoje, para liberar alguma tensão, no caso dos homens, para me desconectar com a realidade, da mesma forma que a gente usa os entorpecentes para poder ter uma válvula de escape, né? Ou até mesmo para manter alguém preso, porque eu vibro no amor apego. Nesse nível de consciência, de aprisionamento, é a sua alma que está sendo aprisionada dentro dessas relações. De verdade, nenhuma condição para o sexo, assim como não existe nenhuma condição para o amor. Nenhuma condição. A única condição é uma entrega total e absoluta. É uma confiança total e absoluta. É uma troca total e absoluta. É a vulnerabilidade. Você conseguir entregar todas as suas experiências através do acoplamento desse campo vibracional. E isso é muito sagrado, isso precisa ser construído. Impossível você chegar nesse nível de consciência conhecendo a pessoa em um dia, porque você não conhece, porque não deu tempo nem de sentir nada. E nesse mesmo momento, um ato sexual, que é muito sagrado mesmo. E aí importa muito menos se o ato vai ser entre duas mulheres ou dois homens. Importa muito menos isso, porque o nível de consciência é bem menor, né? Então a gente precisa parar para pensar antes de julgar, porque o julgamento te bloqueia totalmente da experiência do amor. Se você escolhe o julgamento, você escolhe ficar preso na mente, na dor, no sofrimento, e você escolhe uma experiência muito limitada no nível da consciência. E novamente eu quero dizer que a possibilidade de estarmos aqui no planeta Terra, em Gaia, experienciando essa realidade do físico, ela é raríssima. E ela é maravilhosa, porque a gente pode sentir todos os prazeres desse nível de consciência superior na experiência do físico. Não devemos negar a experiência física, porque é a nossa experiência agora. A espiritualidade não é ficar em retiros e em templos, é trazer para a vida essa consciência. É integrar na nossa realidade física a consciência na experiência. Se não existe julgamento, não existe culpa, que é uma das energias que mais geram punição, acorrentamento e aprisionamento. Se eu me sinto culpado, eu não me sinto merecedor
das infinitas possibilidades que o Divino derrama sobre mim. E eu começo a criar condições vibracionais para uma vida limitada. E como tudo é vibração, eu atraio a experiência limitada da minha vibração. Hoje eu comecei esse curso dizendo que as pessoas, inclusive a Mel aqui do Maria Flor, me pressionaram muito para explicar o que seria esse curso, o que ia ser abordado. E eu me neguei completamente a explicar no nível da mente, e a gente está com o curso lotado, não tem lugar nessa sala, porque não existe a necessidade de se exercitar mais o mental, de trazer conteúdo para o mental. Existe a necessidade de ação da mais alta vibração no físico. A capacidade de trazer a consciência do amor para a sua experiência do físico. Isso vai te expandir muito para a alta percepção, para saber ouvir o seu coração e ouvir o chamado. Claro que quando você ouve o que eu estou dizendo aí, parece que nossa, quanta sabedoria, mas não estou dizendo absolutamente nada que vocês já não tenham ouvido. Só que o que está chegando primeiro para vocês é o campo de energia de consciência aplicada, alguém que aplica isso na sua vida. Então essa é a energia que vai te conectar comigo, não é o que eu estou dizendo. Eu não venho para nenhum curso sabendo o que eu vou falar. Esse exercício é muito importante para a gente entrar nesse lugar de não mente. Vocês têm dúvida? Vocês estão muito chapados, gente? Muito chapado? Chapação? Claro. Toda e qualquer condição impede a gente de viver uma relação pura, né? E aí eu entendi como sendo, não sei se eu entendi correto, mas como sendo um amor incondicional. Só que às vezes tem algumas relações que se tornam tóxicas. Então a gente aprende a criar condições de respeito, responsabilidade, de valores, enfim, para a gente se colocar numa situação. Como é que é esse balanço entre isso? Assim? Essa falsa sensação de que eu criei uma condição, ela é ilusória, porque ela é mental, e você não consegue experienciar ela. Toda vez que você cria uma condição ilusória e mental, você entra numa experiência onde a sua mente diz, tem que ser assim, porém você não consegue que seja assim. Então muitas pessoas estão em relacionamentos abusivos. A mente diz, a condição é essa. Mas o que você está experienciando? Isso vai ser determinado pela vibração que você vai experienciar. Então, você tentar forçar uma condição de relacionamento pelo nível mental não te coloca na experiência do amor. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Mas não, como assim? Você tem que ensinar que tem os limites, porque a gente vive em sociedade. É claro, gente, a gente não vai deixar de ter essa compreensão rapidamente. Quando você estiver com seus 21 anos, você já compreendeu totalmente o sistema. E você não vai fugir do sistema, porque isso também é algo que chega para que você tenha um entendimento. Então, no primeiro nível, a gente vai estar transitando pelo entendimento dessas questões no nível mental. Só que a gente tem que sair desse nível. Eu não estou dizendo que a gente não tem que experienciar isso, porque isso faz parte da experiência da terceira dimensão. Mas integrando a compreensão dentro do meu coração do que faz sentido para mim, de tudo isso que eu experienciei do nível mental, e elevando essa condição para mais alta vibração. Se eu me amo incondicionalmente, ninguém vai me dar um tapa. Eu não preciso criar uma condição mental para que o outro não me dê um tapa. Por quê? Porque a minha vibração é incompatível com esse tapa, entende? O que eu estou querendo dizer é o quanto a gente fica rígido na condição mental
porque a gente tem medo de receber o tapa, mas a nossa vibração não está compatível a não receber o tapa. E o ponto é esse. Se eu tenho amor, e esse amor ele é muito verdadeiro, ele é muito aplicado, eu não vou dar um tapa e eu não vou receber um tapa. Impossível alguém brigar comigo. Impossível, você pode tentar brigar comigo. Não vai dar, minha condição vibracional não permite. Agora, você pode ir lá ler que, nossa, é incrível a não violência, Gandhi, e isso faz muito sentido, só que a violência está em você. Quando você julga. Quando você julga alguém, você está sendo extremamente violento e inconsciente. E a violência está em você, e você não sabe por que o cara veio e te deu um soco. Porque a gente está falando de energia. E aí você vai julgar o cara. Você continua na violência. E você só atrai violência. Pessoas que reagem à sua violência julgadora. De N mil formas. Né? E aí a gente tem uma pessoa que chegou no curso dizendo, ficou muito tocado quando eu falei da experiência daquele que é o criminoso, porque é muito fácil a gente julgar o criminoso, e a gente está falando aqui de consciência de Jesus também. Né? Mas o que é verdade? Baseado em que a gente julga? Baseado em quê? Baseado na sua verdade? Assim que você julga? Você já parou para pensar qual é a base do meu julgamento? Como você está julgando? É a sua verdade? Só que o que é verdade? Da onde você tirou essa verdade? Eu tive uma conversa com uma pessoa bem especial, a Karen, e foi uma conversa muito boa, porque eu disse pra ela me disse assim, então, mas eu entendo que no relacionamento a gente não pode ter mentira. Ela estava muito dura com essa questão da mentira ou da omissão. Só que você já parou para pensar que a verdade do outro pode ser não te contar algo para que você não sofra? Isso deixa de ser verdade? Se a motivação dele é essa, não te fazer sofrer, e você na sua ignorância pode entender que isso é mentira. O que é verdade? Onde está essa questão da verdade? A verdade é de cada um. Ela não é uma verdade única. E a sua verdade ela vai mudar, muitas vezes. Como é que você agarra aquilo que você fala é isso, como se fosse algo rígido e cristalizado, para julgar e punir alguém que já está vibrando uma outra verdade dentro da experiência dele? Que critério é esse? Que base de critério é essa da mente? Então a gente precisa parar nesse nível que a gente está no momento planetário que é possível, gente, a gente sair desses condicionamentos de repetição. Porque a sua família diz que não, você tem que ser assim ou assado. A religião disse que um homem foi feito no casamento com uma mulher somente, com essa mulher ele vai se relacionar, porque senão vai ser pecado. A gente estamos vivendo um momento onde a gente pode acessar a fonte direta. É óbvio que isso não é real. Como pode ser real? Se o corpo ele vibra numa outra condição. Como pode ser real se a humanidade tem tentado há tantas e tantas décadas se condicionar a uma mentira, e essa mentira tem trazido muito sofrimento nos relacionamentos? Como pode ser real?
isso, se as pessoas não conseguem experienciar. Então a gente está no momento de tirar esses véus. Por quê? Porque alguém gerou essas condições para que não houvesse o caos, mas a gente não está no momento disso. A gente já tem condições de assumir o nosso potencial na frequência do amor e criar novos relacionamentos baseado no respeito, na liberdade. O outro tem que ter liberdade. Geralmente eu sempre estou perdendo as lives, não criem expectativas, por favor. Tá ruim o som, é isso? Tá indo bem, Gente, vocês estão ouvindo bem? Sim ou não, sim ou não? É um delay, né, nas respostas. Tá um pouco atrasadinho. Tá, vamos esperar para ver se vocês estão ouvindo bem ou não. É que o pessoal tá pedindo para ouvir com fone de ouvido. Ah, tá. Diminui a música, então. Vocês acham a música alta? Isso. O som está ok. O som está ok. Tá pausando, eles estão dizendo. Vai que é melhor abrir a porta? Ah, o som do ventilador, então desliga aí. Tá precisando de óculos, hein, Pablo? Não sei, tenta. Vamos lá, qual é a questão? Quando uma pessoa sente uma expansão de amor e quer envolver-se com uma outra pessoa e a outra pessoa está nessa energia pela metade e menospreza o outro. Então, é o seguinte. E fica naquele. Não querendo dar muito outro. Você está ainda nos jogos. Quando você está assim, você está com medo de sofrer, porque você não se sente segura quando o outro não corresponde. Só que a experiência do amor não é do outro. Ele não tem que corresponder. Ela é sua. E eu costumo dizer que se o amor te escolheu, ele escolheu você. Ele não precisa necessariamente ter escolhido o outro também. Você está na condição de experienciar esse amor mais puro. Então se beneficie você dele, porque o outro, ele não vai se beneficiar se ele não estiver pronto para isso. Agora, o que te impede de dar vazão para esse amor, de revelar, de ser vulnerável, de entregar para o outro, mesmo que ele não esteja nessa condição de entender o amor? É um controle, é uma manipulação, você já não pode estar no amor. Isso não seria uma forma de se amar menos, dando amor aqui? Não é uma forma de se amar menos. O amor, ele te inunda e ele precisa de expansão. O amor é expansivo. Se ele está em você, você ama o cachorro da rua, o gato, a árvore, o passarinho, a música que você ouve, o seu filho, o seu pai, sua mãe. Você não precisa direcionar o amor para uma pessoa. Isso não é amor. Né? Você ama você começa a se cuidar, você começa a ficar bonito, você coloca a cor, que é uma energia dessa consciência, do cuidado que a gente tem. Quando você direciona essa intensidade energética, toda essa energia que é muito grande de expansão, para uma pessoa, você sufoca, porque não é isso a experiência do amor. Quanto mais pessoas eu amo, melhor a qualidade do meu amor, ele não tem que ser direcionado para um. Né? E isso é uma das grandes distorções que geram problema dos relacionamentos. Porque esse entendimento que a gente traz das religiões, que o amor é monogâmico, faz com que você aprisione o seu amor. Você não pode, então, amar o seu marido e ter um amor incrível por um outro homem. Por que não, se isso está acontecendo comigo? O amor, ele pode, e eu posso ter um amor muito grande pelo meu marido e me comprometer com ele dentro desse relacionamento no nível da verdade, sem nenhum aprisionamento,
E mesmo assim dá vazão para um sentimento que está sendo muito lindo também por uma outra pessoa. Porque a natureza do amor é essa. Se você está realmente no amor, você não vai amar um só. Rapidamente você vai estar amando muitos. E esse é um problema. Por isso que os condicionamentos sociais. Porque isso é muito difícil para o controle. Agora, você aceita? Não. Você aceita que o seu namorado ou seu marido, ele sinta alguma coisa por outras mulheres? Você não aceita, mas ele sente. E você vive numa ilusão de achar que ele não vai sentir, porque ele vai sentir. Ele vai ver outras mulheres e vai sentir uma infinidade de coisas, inclusive uma compatibilidade vibracional. Com uma mulher ele vai se conectar no nível da consciência, com outra ele vai se conectar no nível físico, da experiência, com você ele vai se conectar no nível espiritual, enfim, mas essas conexões, elas existem, nós trocamos energias. E não querer ver isso, não querer aceitar isso ou bloquear isso, faz com que você entre nesse nível de doença, que gera sofrimento, tristeza, depressão. Porque eu não estou apto para as experiências, não estou aberto para as experiências. Nossa, Nuca, é complexo. É complexo. É complexo, gente? É uma coisa que eu acho que todo mundo sabe isso, mas é muito difícil a sociedade aceitar. O difícil somos nós, que somos seres que viemos fazer a mudança, nos mantermos nesses condicionamentos, porque isso realmente vai gerar muita dor e sofrimento. Para os seres que vieram fazer a transformação, a gente precisa ter coragem para ação nova, coragem para viver novas formas de se relacionar. Alguém aqui levantou, acho que uma questão importante, aceitar a traição. Primeiro que traição é uma das palavras que eu já não colocaria mais no nosso novo vocabulário, assim, tiraria. O Clóvis está aqui, no primeiro curso que ele fez, ele propôs fazer um glossário com os termos complexos, e eu, daquele curso em diante, passei a simplificar muito a forma de falar. Mas isso vai sair ainda. Vai sair, ele disse que vai sair, mas eu não estou usando mais termos muito complexos. Mas ainda tem alguns, né? Não tem como a gente não usar. Tem palavras que só elas definem mesmo. E não são da nossa cultura, muitas vezes. Traição. O que é traição, gente? É o outro fazer o que ele quer com a experiência dele? O problema da traição é que, assim, você deixa de fazer as coisas que você sente e tem vontade de fazer, combina com a pessoa que ela vai deixar de fazer as coisas que ela sente e tem vontade de fazer, vocês fazem um acordo, um contrato insano, porque isso está no nível mental, e todo o seu corpo energeticamente vai se movimentar para outras experiências que não são essas. Como vocês fizeram esse acordo, vocês ficam com raiva um do outro, porque eu quero fazer uma coisa e porque eu tô com ele, eu não posso fazer. Então eu começo a sentir que o fulano que está do meu lado é um fator limitante para a minha experiência. E eu começo a culpar ele por tudo que acontece, porque ele é a minha limitação. Na verdade, quando eu vou olhar de forma lógica, pelo mental, ele não está mesmo me limitando, mas energeticamente sim, porque eu fiz esse acordo. E isso gera um aprisionamento na minha alma, assim, porque eu não tenho a liberdade de ser, de falar, de expressar, de fazer, porque eu fiz um acordo. E quando um quebra o acordo, o outro fica possesso, porque perdeu a chance de viver o que queria. Na verdade é isso que é chamado de traição. Porque se a experiência do amor é minha, eu não tenho nem que me preocupar se o outro ama igual, se o outro experiencia igual. Eu tenho que usar essa energia para muitas construções na minha vida.
né? Porque a minha experiência é única. Então, essa questão da gente direcionar a nossa vida para o outro é algo que precisa ser olhado. Nessa hora, os maridos, eles ficam meio incomodados. As esposas começam a pensar se vale a pena mesmo a gente continuar seguindo essa mulher. Meu pai do céu. Porque os controladores piram muito nessa hora. Mas sabe o que acontece quando a gente passa a ter relacionamentos no nível da verdade mesmo, assim, é que a gente sente muito menos vontade de estar vibrando as distorções. A gente tem muito menos necessidade de trair, a gente não se sente preso, sufocado, a gente não briga. É quase que como quando a gente atinge um nível de consciência, a gente não precise dessa experiência. Então, quando a gente está nessa consciência, a gente não precisa trair. Eu fiquei 20 anos com a lei e nunca tive necessidade de trair, nunca. Eu estava me achando louca, porque eu falei, gente, eu tive essa vontade, eu ia te perguntar. Então, mas aí vai da sua vibração, do seu entendimento. O meu entendimento da experiência do amor puro, que era minha, nunca cobrei ele de não me trair, aliás, me colocava nessa condição de não trair, né? E assim, nada forçado. E eu nunca cobrei ele o tempo que eu fiquei, nunca disse pra ele, eu nunca tive essa energia de me sentir sufocada, presa, por conta de estar no nível alto de consciência, entender que eu tô e que o outro não é obrigado a estar, porque ele tem a trajetória dele, entendeu? Então eu estou na experiência do amor, na consciência dessa experiência. O amor te escolheu e você sente. E eu quero viver o amor, porque essa experiência é a melhor experiência que se pode existir na vida. Como é que eu abro mão dela para ficar no controle dentro de um relacionamento, para ficar nos jogos, nas manipulações, né? Então eu escolhi para a minha vida realmente experienciar isso. Então a escolha ela é muito individual, ela é muito de cada um. E não adianta achar que você se relaciona no mesmo nível com o outro. Cada um está no nível de consciência, cada um está vivendo a sua verdade. E aí a traição, cara, ela não é uma mentira. Né? Então é isso que a gente está falando. Com base em quê que a gente faz o julgamento? E aí também a gente entra no próprio conceito, nas variações da traição, né? A gente pode pensar em traição como um conceito físico, mas às vezes você não tem nenhuma traição com outra pessoa, mas emocionalmente você pode estar vinculado ao outro, então já entra num conceito, em outro pode conceito. Pode não, amigo. Sempre você tá. Sua experiência não é para um. Esse é o ponto. Então, se a gente é assim, muito insano, cara, vocês combinarem que vocês vão viver para vocês. É muito insano. E é muito doente isso. Porque a sua experiência não é para um. Então é sempre uma traição, se a gente parar para pensar, né? Nos Por conceitos. isso que essa palavra não existe mais, não deveria existir, Uhum. porque ela não é lógica. Tem algo que eu ainda não entendi direito, que é se tudo que eu tenho está no outro também, se eu e o outro somos Espelha. como que um está no nível de consciência e o outro pode estar em outro nível? Sendo que a gente tem... Que nível de consciência? O outro espelha as energias de má qualificação que ainda está em você. A gente não está no nível de consciência do amor, senão a gente nem estaria na terceira dimensão, esquece isso. A gente está trabalhando para retomar a consciência aqui em Gaia. E aí o nosso processo é ter visão clara, é dissolver as ilusões
que fazem com que eu me mantenha ainda nesse nível de inconsciência. E o outro, ele reflete todas as nuances energéticas que ainda me ligam com a inconsciência, para que eu possa me trabalhar e chegar nesse nível de excelência, que é o que a gente busca, que é o que a gente chama de evolução. Então essa experiência é para toda a humanidade, não tem iluminado. E dizer que eu estava no nível de consciência do amor puro dentro do relacionamento durante 20 anos é mentira. Eu estava trabalhando para encontrar o amor puro durante 20 anos. Eu batalhei, eu ralei, eu usei o meu relacionamento para lapidar tudo que me impede de estar na consciência do amor incondicional. E aí eu vi muitas coisas. Eu vi os condicionamentos sociais, eu vi as crenças limitantes do amor, eu tive que experienciar as traições, eu entendi o que significava tudo isso, porque eu estou na vítima, porque que tem que ter um algoz, tudo isso dentro de um relacionamento de 20 anos para tentar lapidar todas as energias distorcidas que me desconectam da experiência do amor incondicional. Como eu sou muito comprometida com o meu despertar, eu não me distraí, eu usei o meu relacionamento para a minha evolução. Porque o que eu busco é a experiência desse amor. E eu continuo nessa busca, eu continuo trabalhando para isso. E aí a gente tem que ter as palavras assertivas, as ações assertivas, tudo assertivo para se chegar nesse lugar, né, de sutileza, de pureza, que é o que Jesus disse, vem a mim os inocentes. A gente precisa chegar nesse lugar da experiência do amor. E Jesus realmente batalhou bastante para conseguir chegar nesse lugar, assim como todos aqueles avatares que não eram diferentes do que nós, porque Jesus precisou densificar muito para voltar na condição da baixa consciência e fazer essa experiência do amor aqui em Gaia. E todos os mestres, eles escolheram o amor. Todos eles escolheram o amor. Abriram mão dos condicionamentos, tiveram coragem para agir no amor e fizeram uma escolha de experiência do amor. E todos eles fizeram essa escolha para eles, não para a humanidade. O ponto é que quando você atinge esse nível de consciência, você beneficia toda a humanidade, porque é um campo vibracional muito expansivo a consciência do amor. A própria consciência do amor dissolve a mente. Você sugere que a gente lide com o sofrimento diante dessa sensação de traição, etc. Eu tive compartilhar uma situação minha. Eu tive uma sensação de traição muito forte, que não teve relação com a própria física. Eu tive um tumor no ano passado e eu precisei fazer uma cirurgia para retirar, enorme, que eu precisei fazer da noite pro dia. E a pessoa que eu estava junto não lidou com isso da forma como eu gostaria. Então não veio para minha cirurgia, não veio. Quando eu liguei para contar, demorou um tempão para me retornar a ligação. E aquilo para mim foi a pior sensação que eu pudesse ter, muito pior do que ter traído com outra pessoa e tal. E Naquele momento, se não tivesse o câncer, ele tivesse te traído com outra pessoa, ia ser a pior. Porque seu nível de entendimento estava limitado igual. Aonde está o sofrimento? Entre o castelo de ilusão que eu crio, entre o que eu quero e a realidade. O sofrimento está no meio disso. Quando o que eu